Bem-vindos ao Está Escrito Canadá. Hoje continuaremos estudando o livro do Apocalipse, especificamente as 7 igrejas. Estudaremos hoje a 6ª igreja. Continue conosco enquanto estudamos a respeito desse tema tão importante, aqui no Está Escrito Canadá. Hoje estudaremos a igreja de Filadélfia, a 6ª igreja do Apocalipse. E para nos ajudar na compreensão deste tema, nós temos mais uma vez o pastor Stephen Coulter. Obrigado. É uma alegria estarmos juntos para o estudo da Palavra de Deus, mas como sempre pedimos a direção de Deus e vamos aproveitar, não é mesmo, pastor Stephen, e orar por uma pessoa. Eu tenho um membro da minha igreja, a Don, que teve um acidente de carro, então só queria orar para ela mesmo. Ok. Vamos orar então? Deus, obrigado por mais um dia que nós podemos estudar a Tua Bíblia, estudar o futuro deste mundo. Que Tu possas estar connosco agora. Também fica com a Dawn, que teve o acidente, que Tu possas dar força para ela, que ela possa voltar para a casa dela. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos estudar a igreja de Filadélfia hoje. Esta é a 6ª igreja do Apocalipse. Temos aprendido muitas coisas, né? Desde a primeira, a igreja pura, depois a igreja que foi perseguida. E, por último, estudamos a igreja que estava praticamente morta. Apenas uns poucos estavam vivos, mas ali nós temos uma esperança, não é isso? Mesmo entendendo que a igreja, no final dos tempos, nós teremos a igreja morta e a igreja pura, a igreja que representa esses poucos que continuarão servindo a Deus, não é isso? O que nós vamos ler aqui hoje é que esse grupinho que ainda estava vivo, Deus basicamente vai tirar e criar uma nova igreja, né? Até vai dizer que não é uma igreja forte, não tem muitas pessoas, mas é uma igreja pura, que pode crescer, né? Que pode ter uma vida boa. Vamos então começar o estudo desta igreja no capítulo 3 de Apocalipse, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Bom, aqui nós vemos mais uma introdução a respeito de Jesus, uma descrição, ele é santo e verdadeiro, tem a chave de Davi, e algo interessante que nós encontramos aqui, ele abre e ninguém pode fechar, o que ele fecha, ninguém pode abrir. O que poderíamos compreender? Qual o significado dessas palavras, pastor? É óbvio que a chave de Davi é simbólico, né? Não é que Deus tem uma chave que abre portas ou uma coisa assim. O que é importante é a segunda parte que fala, se Deus abrir uma porta, se Ele abrir um caminho, ninguém na terra pode fechar. E ao mesmo tempo, se Ele fechar uma porta ao mundo, não há nada que o mundo pode fazer para abrir. Então isto é Deus, é Jesus a dizer, olha, eu ainda estou em controle. Eu deixo algumas coisas acontecer, mas eu também paro outras coisas. E há vezes que eu quero uma mudança, há vezes que eu vou, assim, e é o que nós vamos ler hoje, eu vou mudar o mundo completamente. E o que eu vou introduzir para o mundo, nunca mais o mundo vai conseguir tirar, né? Quando entrar, é para sempre. Então, é uma coisa bem importante, né? Que Deus vai fazer aqui. Sim, com certeza. Essa é uma mensagem também que traz conforto para nós que vivemos neste mundo, às vezes vivendo situações impossíveis aos nossos olhos, às vezes estamos realmente não vendo nenhuma saída. E aqui nós temos o próprio Jesus dizendo, Ele abre, o que Ele faz, ninguém pode impedir.
Em outro texto bíblico diz, agindo eu, quem impedirá? Então essas são as palavras, né, de Deus para nós, mostrando que Ele está no controle, Ele é que faz as coisas acontecerem e por isso nós precisamos e devemos confiar nessa promessa dEle, né, e podemos ter essa esperança, essa mensagem. né? Há vezes que parece que estamos trancados, não tem saída. Confiar em Deus, Deus sempre vai abrir uma porta para nós. Amém, amém. Que mensagem maravilhosa, que introdução bonita, não? Uhum. Vamos ler o verso 8, então, na sequência. Nós temos aqui uma descrição, em outras palavras, mais um raio-x, né? Uma avaliação que Jesus faz da igreja, no caso da Filadélfia. Vamos ver o que ele diz ali sobre essa igreja. Pode ler para nós, por favor? Posso. Versículo 8, então, fala assim: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém. Mais uma vez nós vemos Deus conhecendo, Deus vendo, olhando todas as coisas e Ele diz, conheço as suas obras. Então, é muito bom quando nós vemos Deus olhando primeiro aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós fazemos. Tanto é que Ele fala depois, eu sei que você tem pouca força. Essa igreja veio, então, na sequência daquela igreja que tinha poucas pessoas que estavam realmente fiéis e é claro, eles diante de toda a outra igreja, o grupo de pessoas ao redor, seguindo um caminho diferente, eles estavam ali diante daqueles desafios gigantescos para serem fiéis a Deus, mas Deus, Ele vê, Ele percebe aqui que mesmo eles tendo pouca força, eles foram fiéis. Exatamente. Então, é muito bom saber que Deus conhece, que Deus nos vê e Ele também coloca diante de nós uma porta de oportunidades, um caminho que Deus abre, ninguém pode fechar. Exatamente. Então, isso é muito bom nós sabermos isso, não? E é bom, né, o fato que muitas vezes nós pensamos, não tenho a força suficiente, ou sou fraco, mas aqui Deus está dizendo, está ok, tu podes ficar fraco, eu vou ser a tua força, né? Eu é que vou abrir as portas, é só tu seguires à frente. Então, muito interessante a mensagem. É assim, não é que ele tem muita coisa para dizer de bom desta igreja, mas o fato é a igreja dele. Ele aceita. Ele está contente de, assim, como está a igreja neste tempo. Basicamente a igreja, ela começa a ressuscitar, nós percebemos que ele começa a falar de maneira positiva, porém existem problemas ainda, não é? Ainda existem problemas que eles estão lidando e nós vamos ver no próximo verso, verso 9, que fala exatamente sobre isso. Verso 9 nós lemos assim, veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Já são várias vezes que ele fala sobre Satanás, né? Nós já ouvimos assim, o caminho de Satanás, a mentira de Satanás, e agora o trono de Satanás, né? E agora é a sinagoga de Satanás. Só que aqui ele já começa a explicar um pouco mais, porque ele fala assim, aqueles que dizem que são judeus, mas não são. Que usam o nome de Deus, mas não são. Pessoas podem ficar assim um pouco confusas. Judeus, o que é que eles têm a ver com esta história? Só que temos que lembrar, João era judeu, né? Ainda demorou um pouquinho para ter essa separação de os judeus e os cristãos. Para João, ele era um judeu que acreditava no Messias, em Jesus. E muitos cristãos eram assim. Eles ainda usavam essa palavra, eu sou judeu, só que eu acredito em Jesus. Então, o que ele está a falar aqui tem pessoas que dizem que são crentes. Né? Eu penso que é uma palavra para entender melhor. Dizem que são crentes, mas realmente não são. Fazem parte da sinagoga de Satanás. Que é aquilo que nós falamos a outra semana, que é aqueles dois poderes, né?
A igreja de Deus e a igreja de Satanás. Os dois podem usar muitas das mesmas palavras. Os dois até podem dizer que são cristãos. Só que um é de Deus porque seguem a palavra de Deus e os outros são de Satanás porque seguem o caminho do mundo e as mentiras de Satanás. Então, daqui adiante, nós vamos ver esses dois poderes no livro de Apocalipse. Claramente vemos que existe um grupo de pessoas falsas. Eles se diziam uma coisa, estavam infiltrados ali, tentando, na verdade, trazer a mensagem de Satanás, que é o que diz claramente aqui, mas eles são mentirosos, eram pessoas falsas que estavam tentando enganar, tentando influenciar para desviá-los do caminho de Deus. Exatamente. Né? E é uma coisa que Jesus, Paulo, todos falam sobre isto, né? Vai haver um dia que pessoas vão entrar dentro da família de Deus, não porque são crentes, mas mesmo para destruir a igreja. E aqui só estamos a ver a verdade disso, né? Que vai haver um tempo realmente, vai ter, assim, igrejas, vai ter povos que dizem que são cristãos, mas realmente não vivem a vida de um cristão que Deus fala para viver. Então, como que nós podemos nos proteger de ser enganados? Eu creio que a melhor maneira de nós nos protegermos, de nós termos discernimento para ver se nós estamos sendo influenciados ou enganados, é nós conhecermos a palavra de Deus. Exatamente. Porque se nós conhecemos a verdade, se nós entendemos aquilo que Deus está dizendo claramente na sua palavra para cada um de nós, a verdade é que nós vamos perceber claramente aqueles que não estão seguindo aquilo, ou a mensagem que não está de acordo com a palavra. Então, o problema nosso hoje é que às vezes nós ficamos tentando entender o erro, entender as coisas ruins, procurando conhecer essas coisas para não sermos enganados, quando nós deveríamos fazer ao contrário. Nós temos que conhecer o que é correto, porque fica muito mais fácil. Claro. Aquilo que não estiver de acordo, nós percebemos claramente. E eu creio que se nós nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus com o coração aberto para ouvir o que a palavra de Deus diz, não apenas o que um líder, mesmo que seja um líder religioso, a gente tem que confirmar na palavra para ver se o que ele está ensinando está de acordo com a palavra de Deus. Porque, infelizmente, não só membros como líderes, como já vimos em outras igrejas, né? Muitos líderes muitas vezes não estão sendo usados por Deus, estão desviando as pessoas. Então, tem nós outras precisamos... razões, né, Sim. de pregar, ensinar. E o que falaste está completamente certo, né? A Bíblia, a palavra de Deus, tem que ser o fundamento, né? Tem que ser onde nós buscamos as leis, as maneiras de viver, a maneira de fazer a igreja. E o versículo 8 está a falar sobre isso. Quando ele fala que Jesus vai abrir uma porta que ninguém pode fechar, ele estava a falar da Bíblia. Nós temos que lembrar que por muitos anos, levava anos para escrever uma Bíblia. E a Bíblia era só escrita basicamente em latim, uma língua que ninguém já falava mais. Só os padres, né, as pessoas dentro os líderes da igreja, eram os únicos que podiam ler a Bíblia. Então, a grande maioria dos cristãos acreditavam, mas não tinham uma Bíblia para ler. Só que aí Deus abre uma porta, né? Deus deixa que uma nova máquina seja criada, que é aquela máquina que pode fazer livros bem rápido, né? O primeiro que criou até foi o homem Gutenberg, né? Penso que lá na Alemanha. Quando ele criou essa máquina, um dos primeiros livros que ele fez foi uma Bíblia, né? E ele conseguiu fazer várias cópias em um ano, 50 livros, uma coisa que naquele tempo ninguém pensava que era possível. Quando ele fez isso e fez outra coisa, a Bíblia já não era em latim. Com essa máquina podiam fazer uma Bíblia em português, em inglês, em grego, em
qualquer língua. Qualquer língua. E pela primeira vez, Deus assim abre a porta e agora não é só os sacerdotes, não é só os líderes que têm acesso à Bíblia, mas todo mundo tem. Quando isso acontece, aí é uma mudança total, que realmente nunca mais o mundo conseguiu fechar. Eles até tentaram, né? Houve um período que eles estavam a tentar queimar as Bíblias, né? Porque eles não queriam que o povo tivesse uma Bíblia. Mas era tarde demais. Já não podiam fechar essa porta mais. Então, Deus, sabendo que a Bíblia, a palavra de Deus, tinha que ser o fundamento do povo, abriu essa porta, deu essa máquina e é o que nós temos hoje. Agora, hoje, a Bíblia é todo lado, até no computador, no telefone. Todo mundo tem acesso para uma Bíblia agora. Agora, não tem desculpa para, não sabia que estava na Bíblia, nunca... Todo mundo pode ler. Todos têm acesso, né? É algo realmente que está aberto para todos. Todos nós podemos ir à palavra por nós mesmos, mesmo sem depender de outras pessoas, para poder encontrar ali as palavras da vida eterna. Não é preciso uma pessoa entre nós e Deus, né? Eu posso ir diretamente a Deus e a palavra de Deus, porque Deus é que escreveu este livro, né? Foi o Espírito Santo que deu a inspiração para os homens que escreveram o livro. Então, se a pessoa quer falar, muitas vezes as pessoas falam, eu não sei o que Deus quer de mim, não sei o meu propósito, não sei como é que eu devo viver. Olha, tudo aqui. E a diferença entre as duas igrejas, uma igreja segue a Bíblia completamente, sem mudar, sem assim torcer, e outra não. A outra é tradição, é ideias humanas, filosofias, o caminho do mundo. Qualquer coisa fora da Bíblia, né? E a escolha, cada um de nós temos que fazer essa escolha. Vou seguir a Bíblia ou vou seguir o mundo? E isso vai fazer uma diferença muito grande na vida da pessoa. Com certeza. Nós vamos estar estudando a respeito desse aspecto, dessa diferenciação desses dois grupos. E é muito claro que o que diferencia a mulher pura da mulher que está sentada sobre a besta, que se veste como uma prostituta, né? Porque... em outras palavras, está falando da grande quantidade de doutrinas, de filosofias, ou seja, é como se ela se prostituísse, ao invés de ser fiel à palavra de Deus, ela pega um pouco de cada coisa, mistura tudo ali, confunde as pessoas e ainda compartilha, então, essa mistura de doutrinas, né, que poderíamos dizer que... É uma imagem que vem do Antigo Testamento. Né? Em Ezequiel ele fala, Deus compara Israel como uma mulher, uma virgem, né? Eu dei tudo para ti, eu vesti, eu dei comida e roupa, mas tu começaste a ser uma prostituta com os outros países, né? A aceitarem os deuses, aceitarem a forma de adorar, essas coisas, e tu ficaste uma prostituta, ficaste poluída com as ideias e as tradições do mundo. E é exatamente o que nós estamos a ver aqui em Apocalipse. A mulher pura é uma mulher que só tem um marido, é Deus. E a palavra dele. A outra não. A outra segue a este aqui, esta ideia ali, este homem aqui, este país ali. Qualquer coisa aceita, né? Menos Deus. Nós chegamos a um ponto também em que não existe mais um caminho claro, especialmente aqueles que não estão procurando seguir o plano de Deus. Qualquer coisa serve. Então você pode ser isso e pode ser aquilo ao mesmo tempo. Ou seja, aparentemente nada se contradiz, ou seja, qualquer caminho está bom. Não tem regras mais, basicamente. A pessoa faz o que quer. Só que Deus não é assim. Deus tem regras, não porque Ele quer ser ruim. Não, Ele põe regras para proteger a pessoa, para que nós podemos ter vida e uma vida melhor. Só que Satanás torce isso. Ele só faz regras porque ele é ruim, ele quer te mandar. Não, nós precisamos de regras. Qualquer pai sabe isso. Se não dás regras para um filho, o filho
fica destruído, né? Mas quando tem regras, quando tem amor, quando tem uma direção, aí é que a criança pode crescer saudável. É isso mesmo. Bom, vamos voltar então à sequência da mensagem a Filadélfia. Nós vamos ler agora o verso 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Vamos ler o 11 também. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Estamos bem perto do fim, né? Nós sabemos Sim. são 7 igrejas até o fim do mundo. Já estamos na 6ª, então bem perto do fim. Para mim, o que é muito interessante é quando ele fala assim, olha, eu vou guardar o tempo do fim por um pouquinho mais para o futuro. Vou deixar vocês descansarem, né? Vocês já passaram por muita coisa, então vai ser a próxima igreja, vai ser o próximo tempo quando eu vou vir mesmo. Que outra vez mostra aquele amor de Deus, né? Eu sei que vocês já sofreram, porque assim, a criação desta igreja, uma criação de uma nova igreja cristã, foi uma batalha. Muitas pessoas morreram, né, durante este tempo de cristianismo, assim, a dividir isso. E Deus está assim, olha, eu sei que foi difícil, eu sei que aquele crescimento foi difícil, então eu vou-te deixar para não passares pelo aquele tempo difícil do fim. E depois fala assim, vem em breve. Ele queria, a mensagem de Jesus era mostrando que queria poupá-los. Ao mesmo tempo que ele fala, ele já profetiza o que viria na sequência, momento de provação, os últimos dias. Ele então faz essa promessa, ele diz que iria poupá-los desse momento, porque eles já perseveraram, já passaram, foram fiéis diante, é claro, de provações. E agora Jesus está falando que ele está bem perto de vir. Amém. No verso 11 ele diz, venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, Jesus promete que ele vai voltar em breve, que está realmente bem perto do fim e que logo ele estaria então dando a recompensa para cada um deles. Ou seja, mantenham-se firmes, porque aí vocês vão ter a coroa de vocês. Amém. É uma mensagem de hoje, né? Se naquele tempo já era em breve, ainda mais agora, que realmente Deus está na porta, está bem perto da segunda vinda dele. É uma certeza da volta de Jesus, dos momentos difíceis. Eu creio que nós já estamos, é claro, depois dessa igreja, que já se passou no tempo, né? Mas nós estamos realmente bem próximos da volta de Jesus, porque ele já disse que haveria momentos difíceis, hora da provação. Eu creio que nós já estamos experimentando isso. E a mensagem continua, venham em breve, né? Sejam fiéis para que vocês não se percam. E a bênção do fim, né? Deixem-me ler aqui. Versículo 12, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que maravilha de promessa, não? Olha a promessa de que aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que for fiel, ele vai ser uma coluna no santuário de Deus e dali jamais sairá. Do que ele está falando aqui? Porque na sequência nós percebemos uma explicação. Ele está dizendo que vai escrever o nosso nome aonde? O que nos diz aqui? Nessa pedra, né? O nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. E aí ele diz, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. Uau! Então nós vemos que ele vai escrever o nosso nome, ele vai dar um nosso novo nome e vai colocar realmente escrito ali na cidade. Vamos sempre fazer parte dele, né? Nessa altura. Sim, que promessa maravilhosa, não? Amém. Que mensagem especial dessa igreja para todos nós. Que Deus abençoe a você que esteve conosco estudando a respeito desta 6ª igreja do Apocalipse.
uma mensagem maravilhosa, promessas, a certeza de que Deus, Ele conhece as nossas obras, Ele sabe tudo o que passamos, o desejo que Ele tem de nos salvar e realmente fazer com que essa promessa aconteça na minha e na sua vida. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar juntos, agradecendo e pedindo a bênção de Deus sobre nós. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, especialmente a respeito desta sexta igreja do Apocalipse. Que mensagem maravilhosa, que promessas maravilhosas de que o Senhor estará nos salvando, colocando em nós um novo nome, escrevendo esse nome na Tua santa cidade, no templo, na Nova Jerusalém. Pai, muito obrigado pela certeza do Teu amor, pela certeza de que o Senhor quer nos salvar. Por favor, abençoe todos nós e especialmente aqueles que estão conosco, para que eles também usufruam dessas promessas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós aprendemos da importância da Bíblia para fazer parte da igreja pura e real de Deus. Se vocês querem fazer parte dessa igreja, se vocês querem fazer parte da família de Deus, vocês precisam de saber mais sobre a Bíblia. Nós temos um guia para ti. Bíblia fácil. Vocês podem receber isto completamente grátis. É só nos contactar com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco estudando a Palavra de Deus. Agradecemos também ao pastor Steven. Obrigado. Que Deus abençoe você. Na próxima semana estaremos novamente estudando então a última igreja do Apocalipse. Até lá, lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.